Somos mudança e movimento, conhecimento e inovação, e ensino de excelência. Vivemos a conexão que une sociedade e sustentabilidade, em busca de formação e transformação, ligando você de norte a sul, no Brasil e no mundo. Do campo à cidade, na criatividade e na ciência, da pesquisa ao empreendedorismo e no cuidado com a saúde. Juntos, vamos construir o futuro. Vem pra Ubra! Oi, estamos em mais uma edição da Summit TV, canal 6 da NET Claro, a número 1 do litoral norte gaúcho. E hoje no ar, então, um programa muito especial que vai tratar o futuro de nossa sociedade. Hoje temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o professor Belimar, que é presidente do CETEMPO, né, Belimar? CEPENTO, que é o núcleo de professores do município de Torres, para uma conversa franca e necessária sobre os desafios enfrentados por nossos educadores de ensino. Vamos falar sobre a infraestrutura das escolas, a valorização do profissional, juventude, índices de qualidade, agressões dos professores, que está muito falado hoje a nível de Brasil. E com isso, então, vamos agradecer a presença do professor Belimar em nossos estúdios. Everton, nós agradecemos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre é muito bom quando a comunidade tem a oportunidade de falar. E ter a oportunidade de falar, ter a oportunidade de ser ouvido, é sempre um canal muito bom que se abre para que se tenha, que a sociedade possa ter acesso a informações que nem sempre tem e também para ter elementos e formar as suas próprias opiniões. Agradecemos esse espaço. E já chegando várias perguntas aí para o professor Belimar, muito conhecido aqui no município de Torres. E vamos lá então, né, Belimar? Educação no município, o panorama atual. Como o senhor avalia hoje a qualidade da educação no município de Torres? Everton, nós estamos nesse momento passando por uma transição. Nós estamos saindo de um governo e, obviamente, que cada gestor, ele imprime a sua forma de agir, ele imprime a sua marca. A minha avó costumava dizer muito para mim, para os meus primos, uma frase que era: como é que vocês querem ser lembrados? Então nós procuramos viver sempre, e eu procuro fazer, sempre tendo essa frase. E, infelizmente, a forma como a educação foi gestionada nos últimos anos não tem dado muito resultado. E o governo atual, já que nós estamos aqui falando do panorama atual, ele passa por um momento de turbulência, nós temos falta de professores, nós temos a estrutura um pouco precária, apesar de todo o recurso que esse município recebe, apesar de todo o investimento feito através do governo federal, principalmente, que é o grande financiador da educação, nós passamos por um momento em que nós precisamos, sim, de empenho, de mãos dadas entre comunidade, entre os gestores, para que a gente possa retomar um caminho de crescimento na educação. Educação, Everton, ela é médio e longo prazo. Não existe resultado em educação a curto prazo. Não existe. Agora, para se recuperar algo, leva um tempo. Exige planejamento e exige dedicação. Belimar, quais os principais desafios enfrentados hoje pelas escolas municipais? Qual é a dificuldade que está tendo essas escolas para desenvolver o currículo escolar? A grande dificuldade hoje está na questão do quadro funcional. Nós estamos por um período em que a transitoriedade, nós temos um quadro provisório, nós temos um número muito elevado de contratos, e esses contratos, eles levam à formação de um grupo que não é permanente. Hoje, a nossa proporção é de 3:1, ou seja, de cada 4 profissionais em atuação, hoje, na rede municipal, apenas 1 é efetivo. E essa a rotatividade, ela prejudica muito
o nosso desempenho. Então, hoje, a grande dificuldade não é falta de recurso, os recursos eles são abundantes, as fontes de financiamento da educação elas são cumpridas, o governo federal tem mantido e sempre crescendo, desde o advento da Lei 14.113, lá no final do ano de 2020, os recursos eles são muito abundantes e disponíveis aos entes federativos. A gente teve agora, faz uns 15 dias, a presença da secretária municipal de Educação de Torres, no qual eu questionei ela dos valores, né? Então se calcula ali entre 78 milhões, 80 milhões hoje, para esse ano, a arrecadação, né? E a gente vê ali a questão da infraestrutura escolar, a questão de folha de pagamento de professores, né? Quais são as demandas que os professores mais pedem hoje na questão? Bom, a demanda dos professores ela é justamente o que nós falamos, a realização de concurso público. Só que tudo é interligado. A realização do concurso público hoje ela está atrelada à reformulação do plano de carreira. O plano de carreira de Torres é de 96, junho de 96. E se nós analisarmos essa data, nós vamos ver que o plano de carreira do município de Torres, ele é anterior à própria LDB. A nossa LDB, a Lei 9394, de 96, ela é de dezembro. Então, já tem alguma coisa que desatualizou. E nós temos hoje, o nosso plano de carreira, uma grande coxa de retalhos. Ela foi sendo atualizada, ela foi sendo adequada, e essas adequações nunca foram no sentido de beneficiar o servidor, de beneficiar o professor. Ela foi sempre para atender o gestor. E o gestor nem sempre tem a visão qualitativa. Ele tem a visão do uso do recurso. E para ele, quanto menos recurso ele tiver que usar e puder direcionar para outra coisa que não seja a folha de pagamento, para ele é melhor. Então, hoje é urgente a realização de concurso público para que o quadro funcional seja um quadro permanente, seja um quadro de qualidade, e que nós não possamos, nós não tenhamos que passar pelo processo que nós passamos hoje, em que os colegas assumem e logo são chamados em concursos em municípios ao lado e acabam abandonando os contratos que assumem no município de Torres. Ocasionando aquele sistema, sempre, todo ano, a falta de professores, né, Belimar? Sim, é muito ruim, Everton, é muito ruim. Te coloca no lugar de um diretor de escola. Ele encerra o ano letivo em dezembro sem saber se aquele quadro que encerrou vai iniciar no ano seguinte. E aí nós temos aqueles editais, os editais eles são feitos sempre atropelados, sempre tentando preencher essa vaga. E nós tivemos um agravante que foi o encerramento da gestão. E não houve responsabilidade por parte de quem deixou o governo de cuidar para que tivesse esses profissionais no ano seguinte. Os contratos foram encerrados, não ocorreram tratativas para que esses editais fossem feitos em tempo hábil, para que houvesse a contratação, para que houvesse o preenchimento, o provimento dessas vagas. Então se iniciou um ano letivo totalmente novo, governo novo, quadro de funcional novo e com muitos furos. A gente vê também, Belimar, a falta de professores e a questão como a gente pode dizer, da saúde desses professores. A gente nota já no começo do ano, não faz aí nem 100, acho que deve fazer 100 dias, né, Belimar? Que começou as aulas, a gente já vê uma expressão de cansaço nesses professores, uma expressão de desânimo nesses professores. E não é, pessoal, da questão salarial, vejo eu. Há outras questões que estão influenciando muito na saúde do professor. O que você, como presidente do CETEMPO, né, analisa essa situação? Bom, a questão da saúde mental, ela vai muito porque todo educador sabe da sua responsabilidade, sabe da sua missão. E quando você se dirige para o seu ambiente de escola, seu ambiente de trabalho, sem ter certeza se você vai conseguir ter hora de atividade, porque pode ser que do final do turno do dia anterior para agora, 1, 2 ou até mais colegas tenham abandonado o contrato. E aí você não tem mais
Você está indo para a escola pronto para atender um pai, você está indo para a escola pronto para preparar as atividades que serão desenvolvidas na semana seguinte, e se depara com uma situação de que não, você vai ter que passar sala de aula porque não vai ter o professor. Então, tudo isso influencia. A falta de realização, tá? A falta de realização do concurso público, ela impacta diretamente na funcionalidade, no funcionamento, no desenvolvimento das atividades na escola. E isso reflete em tudo. Reflete no andamento das aulas, das atividades, no aprendizado dos alunos e reflete lá no momento de transformar isso em dados, em indicadores. Os professores procuram se ajudar, os professores sabem do tamanho da sua missão e, principalmente, sabem que pouco vai ser feito. A gente vê também, a gente fala muito em indicadores da educação, INDEP, e a gente sabe, vamos ser realistas, esses dados são muito manipulados, né? A gente vê a indicação de Torres ali, essa questão dos índices de educação, como é que está o índice de Torres, qual é o grau que está, qual é o posicionamento que está em Torres em relação aos municípios do Rio Grande do Sul? Bom, nós temos o advento da Lei 14.113, ela organizou, né? A Lei 14.113 é a lei do novo Fundeb. Então, o Fundeb é o recurso, é o fundo que financia folha de pagamento, basicamente, certo? E a Lei 14.113, ela trouxe uma série de condicionalidades. Então, hoje, o ente federativo, ele recebe recurso, e esse recurso ele pode ser maior ou menor, de acordo com o seu desempenho. O desempenho dos entes federativos, estados e municípios, eles são medidos, né? Então, nós temos o SAEB, esse ano, nós estamos em 2025, e esse ano é ano de SAEB, é ano de aplicação da prova, né? Então, isso é uma necessidade de avaliação. Também, seguindo essa mesma linha, o Estado do Rio Grande do Sul tem que direcionar os recursos do ICMS. E então o Estado do Rio Grande do Sul criou o IMERS, que é o índice, né? É o índice municipal da educação do Rio Grande do Sul. Nesse índice, Torres está ocupando hoje, pela última avaliação, a posição 422 entre 497 municípios. Quase no fim. É um índice muito baixo, principalmente quando você tem um município como Torres, que teve um orçamento de 80 milhões ano passado. Na região da Amelim Norte, em 23 municípios, Torres ocupa a posição 19. É um indicador que precisa ser melhorado. Precisa ser melhorado. E a gente sabe que é um fator, é um conjunto que precisa ser melhorado, porque o que acontece hoje, um exemplo, vamos citar assim, o professor põe a culpa no aluno, o aluno no professor, aí o professor bota a culpa no governo do estado, no município, aí o município e a sociedade culpam o professor, mas a gente sabe que é um ciclo onde todos têm que se ajudar, e aí entra a família, entra os pais, a participação dos pais é muito importante. Hoje a gente vê, eu não chamo de professores, que me desculpe a palavra, eu chamo de instrutores, porque educadores são os pais em casa. Então, os instrutores do ensino, a gente vê a necessidade urgente de haver uma reforma em conjunto com o município, estado, União. Agora estão criando uma prova aí para avaliar o professor, mas como é que vão avaliar alguém que não consegue nem dar uma aula direito? Como é que vão avaliar um professor, Belimar, que está numa sala de aula com 25 alunos e um aluno especial? Como é que vão avaliar um professor que não tem às vezes os alunos não têm classe para estudar? Vamos falar em âmbito de Rio Grande do Sul, em âmbito de Brasil, né? Então a gente vê que são fatores, Belimar, que tudo influencia no professor. O professor está a gente nota a sobrecarga do professor hoje, não só no município, estado, né? Que ele se sente, ele quer desenvolver o trabalho dele, e fica prendida algumas normas, alguns itens de índice que tem que passar o aluno, Mas hoje nós temos aluno, Belimar, tu sabe disso, na 6ª série, que não sabe fazer uma tabuada, não sabe ler. Tem aluno na 7ª série que não sabe escrever aqui em Torres.
É lamentável essa situação. O que tu acha que pode contornar todo esse aspecto? Eu sei que já citou alguma coisa anterior, mas que possa chegar a uma solução para nós ter uma boa educação aqui no município de Torres. A primeira coisa, Everton, é o direcionamento, é a utilização correta dos recursos. Como eu falei para vocês, os recursos são abundantes. Quem entende um pouquinho de educação sabe que para cada ação na educação há um recurso específico. Fundeb é para folha de pagamento. Os programas do FNDE são para construção de escolas, de ginásios, de toda a estrutura necessária. Os recursos do MDE, que são do próprio município, fruto de arrecadação, são para manutenção e desenvolvimento dessas ações. Nós temos os programas de transporte e de alimentação escolar, e esses recursos eles têm que chegar na ponta. Só que o que acontece hoje? Hoje nós temos, no exemplo de Torres, nós tivemos um gestor que passaram 8 anos sem a construção de uma única escola. Quanto mais escola, mais matrícula. Quanto mais matrícula, mais recurso. Quanto mais recurso, mais qualidade. Então essa é uma conta que não tem como não fechar. A gente vê que é uma situação que é um conjunto, é uma engrenagem onde tudo tem que funcionar. Vamos aos comerciais e voltamos agora no próximo bloco com um tema muito interessante, que é o que está acontecendo a nível de município, estado e união, que é a agressão aos professores em sala de aula. Vem pra Ubra. Estar conectado vai muito além da tecnologia. É sobre estar pronto para viver cada momento ao máximo. Yasmin, surfista profissional, sabe que cada onda é uma oportunidade e, para isso, ela precisa de uma conexão de verdade. Com a Digitotal, ela acessa informações precisas e se prepara para o momento perfeito. Porque conexão de verdade não é sobre velocidade, é sobre estar presente nos momentos que importam. Conecte-se sem limites. Viva cada momento com a Digitotal. Vem pra Ubra. Estamos de volta então com esse tema muito importante que é a educação, não só no município de Torres, mas em geral. A gente ouve nas redes sociais, outras mídias, colocando a situação de alunos que estão virando agressores contra os professores. Se a gente olhar bem, hoje, é incrível que pareça, os pais estão mandando nas escolas. No nosso tempo não era assim. Hoje os pais mandam e o professor fica ali. O diretor obedece aos pais. Então, é isso que está acontecendo. E os pais não estão dando limite para essas crianças em casa, Belimar. E o que acontece? Chega na escola, é uma ordem. Tu tem que fazer o tema, tu tem que responder, tu tem que fazer silêncio, tu não pode ter o celular na sala de aula, né? Tu tem normas para cumprir. O que o senhor vê nessa situação? Vamos buscar a nível geral, não sei se acontece aqui em Torres ou não, você vai falar. O que pode ser modificado e o que está acontecendo realmente com a nossa escola, com o nosso ensino, que realmente está decaindo e não está alcançando o alto índice que nós tínhamos uma vez, uma educação boa, onde os alunos respeitavam os professores, o professor era respeitado, o professor. Hoje a gente vê aluno, Belimar, dando cadeirada no professor, facada, mesa na cabeça, que nem há pouco tempo, agredindo a soco os professores. E outra coisa, não pode retirar, se eu não me engano, não recordo agora a lei do ECA, não pode retirar o aluno da escola, o aluno tem que ficar na escola. Então ele vai matar o professor e continuar na escola, mas o professor tem que sair da escola. O que você analisa nessa situação que está acontecendo hoje em nosso país? Bom, talvez o que eu vá falar seja um clichê, né? Mas nós tivemos uma lacuna muito grande que foi causada pela pandemia. A pandemia, ela mudou, ela estabeleceu novos paradigmas na educação, ela trouxe a educação à distância, e, de certa forma, ela acabou sobrecarregando o professor, porque antes o professor atendia em sala de aula. Com a pandemia, o professor passou a ser onipresente, ele passou a ter atividade durante todo o tempo. E a falta
do aluno, o fato de o aluno não transitar mais no ambiente escolar, fez com que ele retornasse com uma outra visão. E nós tivemos alunos em séries iniciais, Everton, que foram chegar numa escola já no 3º ano. Então ele não teve a base de vivência escolar. Mas eu volto lá na questão que foi abordada já anteriormente, que é a questão da participação da família. A participação da família, a família é um dos pilares da educação e ela precisa, sim, se fazer presente. E quando eu falo na família se fazer presente, não é só na questão da sala de aula. Nós temos no Brasil hoje a nossa Constituição Federal, que é chamada de Constituição Cidadã, porque ela permite a participação da comunidade. E ninguém mais interessado que uma escola dê certo do que os próprios pais. Nós temos o Conselho do Fundeb, por exemplo, em todos os municípios, como temos em Torres, que vai passar agora por reformulação, e existe o segmento pais. Cobrar a aplicação do recurso, cobrar que esse recurso chegue na escola, porque ele vem numa forma que é para dar qualidade, para dar material e para dar condições aos professores e aos alunos para que tenha um bom aprendizado. A escola, ela ainda carece de algumas ações, de alguns equipamentos para que se torne atrativa. Porque hoje a escola, ela é como se a escola estivesse ainda no século XX e os alunos já no século XXI, ou até mais. Então a escola ela precisa se aproximar do aluno. E o investimento financeiro, aplicando os recursos, tornando a escola atrativa, já é um caminho. Em Torres eu desconheço casos de agressão como os que nós estamos tendo notícia, mas infelizmente nós acreditamos que isso venha numa crescente, porque acaba sendo o professor o canal para o aluno até desabafar, até para o aluno canalizar uma frustração, uma tristeza, algo que ele tenha passado no ambiente externo da escola. Torres eu também não tenho conhecimento de alguma relação, mas é uma coisa que a gente passa a se preocupar, porque ele está ficando a nível de Brasil, a nível de estado, e vários municípios em volta aqui também já está acontecendo esses casos. E hoje você tem a internet, né? Rapidinho os alunos estão vendo, rapidinho estão olhando, né? Então é uma preocupação que a gente tem. E a gente vê a questão também, Belimar, muito preocupante da inclusão. Eu não sou contra a inclusão social, mas que dê condições para essa criança poder estudar, que dê professor qualificado para atender. Hoje a gente tem alguns monitores que não têm qualificação suficiente para atender uma criança que é da parte da inclusão, um autista, por exemplo, tem que ter o especialista. Uma criança que é cega tem que ter o especialista para atender. E hoje não acontece nas escolas. Eles pagam um valor X, um salário, e colocam lá um professor que se formou em magistério, ou alguma outra área ali, às vezes nem específica ao magistério, Belimar, que atende a criança. Por exemplo, a criança gosta... Então vamos pegar o autista. Ele gosta de educação física. Ele vai se sair bem na aula de educação física, mas ele não gosta de matemática. Por que não criar, então, uma sala, não é separar? Ele faz educação física com o maior gosto, mas em matemática ele não gosta, então pega e trabalha esse aluno separado. Aí depois ele gosta disso, ele volta para a turma de novo, quando tem história que ele gosta, fazer um trabalho que consiga desenvolver a criança, que não adianta nós mandar uma criança para a escola que tanto fala em inclusão e não ter o profissional preparado, né, Belimar? Bom, essa é uma questão que é muito mais gestão do que qualquer outra coisa. Então aí entra o gestor. Como eu sempre falo, eu reitero, recurso financeiro não falta. O recurso ele vai prover o recurso material. O recurso financeiro vai prover o recurso humano. Nós estamos agora em época... Nós estamos fazendo o estudo para a reelaboração do nosso plano de carreira dos profissionais de educação no município de Torres. Isso está lá, né, na meta 18 do Plano Nacional de Educação. E nós temos hoje 5 leis federais que asseguram ao profissional de educação o direito ao plano de carreira e à progressão na carreira.
Basta aplicar o recurso. Nós participamos do evento com o ministro Camilo há pouco tempo, e ele colocou que são 2 prioridades do governo federal hoje: educação em tempo integral e o cumprimento da lei do piso nacional. Hoje, Everton, o município recebe um aporte de recursos suficiente para que todos os profissionais recebam o piso nacional do magistério. Então, a primeira coisa é isso. Quando você tem um profissional que é mal remunerado, a consequência disso é que você vai acabar ocupando aquele cargo, aquela função, com alguém que não tem a qualificação total. Então, se há o recurso, nós vemos municípios em volta. Nós temos exemplos de municípios em volta de Torres, que a realidade é diferente, que oferece material escolar, que oferece uniforme, que remunera dentro da lei. Nós vemos agora o município de Arroio do Sal anunciou recentemente reformulação do plano de carreira e pagamento do piso nacional do magistério. Torres ainda não cumpre a lei do piso nacional do magistério para os servidores efetivos. A gente vê aí tanto recurso que nós temos aqui no município de Torres, chegando aí, sendo quase a 80 milhões, é muito dinheiro, Belimar. Muito dinheiro. A gente faz aquela pergunta, né? Será que não há condições de dar uniforme para essas crianças que muitas mães não têm condição de comprar? Um moletom, uma camisa, um tênis, uma meia, um material escolar que é tão caro, às vezes as mães com 3, 4 filhos mal conseguem comprar esse material para a criança. Será que não tem como usar esse recurso? A Câmara de Vereadores não tem como apoiar o Legislativo, fazer funcionar, aplicar esse dinheiro em bem-estar do aluno, também o professor, não podemos valorizar o salário. E lembrar que esses políticos, eles estiveram na escola, alguns, né? Estiveram na escola e quem ensinou eles foi um professor, que é uma classe tão desvalorizada que hoje poucas pessoas ainda querem fazer concurso. Uma, desvalorização salarial, a segunda, a má gestão de alguns gestores, né? A terceira, a falta de recursos, como o senhor citou ali, né? Então é bem complicado hoje ser professor, não vamos dizer em Torres, mas ser professor no Brasil, né, Belimar? É difícil, mas tudo passa pela gestão. Como eu disse, a educação do município ela tem a cara do gestor. Quando você tem um gestor que não coloca a educação como prioridade, como nós tivemos, não tem resultado. O resultado ele vai ser negativo. Em educação, nenhuma ação é neutra, Everton. Tudo que se faz ou vai ser muito bom ou vai ser muito negativo. Certo? Então não há outro resultado. Sim. Que mensagem o senhor deixa para os pais e os alunos e os gestores públicos quanto à importância de valorizar a educação e seus profissionais? E também, quais os próximos passos do sindicato em defesa dessa categoria que se vê tão prejudicada e realmente a gente vê a dificuldade de ser professor nesse país? Bom, Everton, em primeiro lugar eu agradeço aqui publicamente ao espaço que tem sido dado pela gestão. Porque nós temos demandas que nós vemos lutando há muitos anos e nós não éramos ouvidos. Agora, ao menos, tanto o prefeito Delci, vice-prefeito André, a secretária Rosa, eu estive com ela há pouco tempo, até às 5h15, nós tínhamos em reunião com os colegas, tratando de uma demanda importante. Então, abrir o canal de diálogo é a primeira parte, porque o gestor ele não faz nada sozinho. Aos pais eu digo, participem, ocupem o espaço, procurem a escola tem CPM, a escola tem conselho escolar, nós temos conselho municipal, nós temos o conselho do Fundeb, então participem, vejam aonde está indo o recurso, cobrem a aplicação desse recurso, porque é muito. 80 milhões de reais aproximadamente foi o orçamento do município de Torres no ano de 2024. Foi perto disso, 2023, 2022, 2025 vai ser mais e 2026 vai ser mais do que 2025. Então tem recurso. O município de Torres devolveu mais de 3 milhões, que era para a construção da Escola Santa Rita Nova. Nós devolvemos 400 mil reais que poderiam ser usados em combustível no transporte escolar. Então não é aceitável que o município devolva recurso.
sendo que a Escola Alcino não tem um ginásio, a Escola Mampituba não tem um ginásio, a Escola Santa Rita não tem sequer uma estrutura condizente. Então, você não pode admitir um município devolver recurso tendo uma estrutura precária. E são os pais que vão cobrar. São os pais que vão cobrar. Está na mão dos pais essa cobrança. Então tá aí as palavras do professor Belimar, que conhece bem o assunto, e fica a dica aí, pais, cobrem que vocês, os filhos de vocês que estão na escola, se deem conta do conteúdo, procure a direção da escola. Se o filho tem alguma dificuldade, vão até a escola, procure conversar com a diretora, os portões das escolas estão abertos, é uma nova forma de gestão que a secretária está trazendo ao município de Torres, que é a participação essencial dos pais na escola. Incentive seus filhos a estudar, porque o Brasil precisa de gente que tenha estudo e consiga tocar esse país, tocar esse município e esse estado. Summit TV, canal 6, diretamente dos estúdios da UBRA. Belimar, deixar um agradecimento aí a todos esses pais, todos esses telespectadores que a gente está acompanhando aí, uma quantidade grande que está nos assistindo. Deixe o seu recado final aí para o encerramento desse nosso bate-papo. Eu quero aqui saudar os meus colegas que têm mantido a rede de pé, porque os gestores, né, os bons e os maus, eles passam. E os efeitos ficam para nós, para o servidor efetivo. Então, a dedicação dos meus colegas, todo o empenho que eles têm feito, muitas vezes sem as condições ideais, mas tem mantido a rede funcionando. Então, o meu grande abraço a esses colegas e dizer que nós precisamos do trabalho de todos e precisamos da comunidade junto conosco. A parte do governo, acredito que até o momento está sendo feita. Aberto as portas, disponibilizados os recursos. E a nossa parte, essa, independente de ter recurso ou não, a parte do educador sempre vai ser feita. Summit TV, canal 6, a número 1 da região norte do litoral. Somos mudança e movimento, conhecimento e inovação, e ensino de excelência. Vivemos a conexão que une sociedade e sustentabilidade, em busca de formação e transformação, ligando você de norte a sul, no Brasil e no mundo. Do campo à cidade, na criatividade e na ciência, da pesquisa ao empreendedorismo e no cuidado com a saúde. Juntos, vamos construir o futuro. Vem pra UBRA! Estar conectado vai muito além da tecnologia. É sobre estar pronto para viver cada momento ao máximo. Yasmin, surfista profissional, sabe que cada onda é uma oportunidade e, para isso, ela precisa de uma conexão de verdade. Com a Digitotal, ela acessa informações precisas e se prepara para o momento perfeito.
Porque conexão de verdade não é sobre velocidade, é sobre estar presente nos momentos que importam.